Olá, pessoal! Começando mais um podcast, Pode Falar com Elin Naim, de volta, janeiro e fevereiro. Tiramos umas fériasinhas, né? Forçadas aí para tentar descansar um pouquinho, já com a Quatro Ventos em atividade, tudo já funcionando, mas o nosso podcast voltando, mês de março, mês especial, mês delas, elas que mandam na gente. Seja sua mãe, sua avó, sua esposa, sua filha, as mulheres é o mês dedicado a elas e todos os nossos podcasts esse mês vão ser com mulheres que fazem a diferença não só na vida delas, mas também na nossa vida. Hoje a gente vai estar batendo um papo com a profissão que eu falo que é a profissão do século já há muito tempo. Vocês que já acompanham a gente, já tivemos outras profissionais de psicologia aqui e hoje a gente está recebendo ela que falou que pode chamar de Ana ou de Laura, mas eu vou te chamar de Ana. Não é Laura, não é Lara. Lara. Ana ou Lara, mas eu vou chamar ela de Ana Lara. Obrigado, Papai do Céu te abençoe. Prazer tê-la aqui, começar o mês das mulheres, falando de uma coisa que é essencial. Eu já tenho a minha psicóloga há algum tempo, ela mesma diz que eu não vivo sem ela e ela não vive sem mim. Já tem alguns anos já. Mandar um beijo para ela, uma super profissional, a Tainá. Mas a gente costuma sempre primeiro falar da pessoa, da mulher e do ser humano Ana Lara. Fala um pouquinho. Nascida onde? É mãe de quem? Não é mãe de ninguém? É casada com quem? Filha de quem? Por que escolheu a psicologia? Um pouquinho, primeiro, da Ana Lara, para a gente conhecer um pouquinho o pessoal que está em casa. Eu sou campista de Guarulhos. De Guarulhos, da Gema. Lá de Guarulhos. Escolhi a psicologia, assim, né? Por, curiosamente, uma doença que a minha avó teve. A gente está falando de mulheres, né? Mês das mulheres. A minha família tem uma rede de apoio de mulheres muito fundamental e a gente só chegou onde chegou por causa das mulheres. Eu sou a primeira mulher da minha família a ter curso superior, sou a primeira mulher da minha família a sair de casa sem ser para casar, que já viajou para o exterior. Sou a primeira em tudo. Mas para eu estar nesse primeiro lugar fazendo algo, acho que muitas tiveram que fazer o caminho para me colocar nesse lugar. E uma dessas pessoas foi a minha avó, que sem a ajuda dela, a minha mãe não teria conseguido criar a mim, os meus irmãos, porque minha mãe trabalhava, meu pai também, então... São quantos irmãos? Conta pra Mais gente. 2 irmãos, eu sou a mais velha. Menina? 2 meninos, 2 rapazes mais novos do que eu. Imagina, então. E aí eu também que ficava muito responsável por eles também. Você é a mais velha? Sim, porque uma casa que tenham mais crianças do que adultos, uma das crianças Tem precisa que- ser o adulto. E aí fui eu no caso também. E a minha avó, ela teve um câncer por muitos anos. E como minha mãe era filha única e eu a única neta também, foram nós duas que cuidamos dela. Então, durante o processo de adoecimento da minha avó, eu vi o quanto o adoecimento psíquico é muito maior do que a doença física em si. E no que eu acompanhei a minha avó, durante o tratamento todo, eu via tudo isso e as outras mulheres também do setor de oncologia que ela participava. E eu decidi que eu ia trilhar a minha vida profissional em prol de amenizar o máximo que eu pudesse a dor dessas mulheres que também sofriam com esse adoecimento. E hoje eu ampliei, hoje eu cuido de mulheres que trabalham, de mulheres que não se reconhecem mais como mulher porque estão no mercado de trabalho ali, né, maternando e tudo, e quem eu sou no meio disso tudo, pacientes oncológicos e tudo. Graças à minha avó eu tô aqui hoje. Que bom. Mãe da sua mãe? Mãe da minha mãe. Mãe da sua mãe. Qual o nomezinho dela? Ana Di. Ana? Isso. Que também, Ana Dir, que também é uma tradição da minha família, que Ana é uma herança. Eu sou Ana, minha mãe é Ana, minhas 2 avós eram Anas, tem muitas Anas na minha família que também tem isso aí da mulher. Eu não sei se você conhece um pouco da minha história, não sei. Poucas pessoas sabem, mas a gente não tem. Eu não tinha contato com a Ana Lara. Ana Lara, não tinha contato. A conheci hoje. Pesquisei alguma coisa na rede social depois que me disseram até que você viria aqui. Mas eu não sei nem se você conhece um pouco da história. Mas, na verdade, eu sou filho da Nélia, que é uma guerreira, uma mulher que sempre, para mim, vai ser um exemplo. Fundadora da PAI em Campos. E que, infelizmente, faleceu por um câncer há 5 anos atrás. E a gente abriu, dia 1º de setembro de 2022, a gente fez 3 anos, vai fazer, aliás, 2021, vamos fazer 4 anos em setembro,
um instituto com o nome dela, chamado Instituto Nélia Almeida Gomes de Oliveira, não sei se você já ouviu falar, que é um instituto do câncer, onde a gente trata de alguns fatores, mas principalmente o que você falou, que é o que mais afeta. A gente sabe do quanto o câncer é uma doença familiar. Sim. Ela não é uma doença de um ser, né? O ser em si ali que está com a doença, ele acaba, às vezes, influenciando muito mais na vida das outras pessoas, principalmente pessoas que amam aquele ser, né? Aquele indivíduo. Então, é essencial. Eu acho que muito ingrato. E o tratamento psicológico bem feito surte total efeito. Eu sou daqueles adeptos radicalmente contra planos de saúde, falo mesmo abertamente, tanto poder público também, que no Instituto não tem como ter atendimento de menos de 1 hora. Eu acho humanamente impossível ter a senhora vai até me dizer se eu estou certo ou errado, mas dar um atendimento psicológico, seja qualquer que seja o paciente, qualquer que seja a doença, em meia hora, para mim, acho que é impossível. Mas infelizmente, o que a gente vive no nosso país. Tanto poder público quanto plano de saúde é 30 minutos. Sim. Às vezes até 20, o paciente não consegue falar nada. Oi, acabou, tchau, até a semana que vem. Então, não surte o efeito. E a gente, graças a Deus, tem muitos psicólogos fantásticos hoje lá no Instituto com a gente. É um trabalho muito bacana, de uma mulher guerreira que venceu 2 cânceres, venceu um câncer de mama lá atrás. E é muito bacana. Então, convido até para conhecer o Instituto o dia que você quiser. Mas que bom que surgiu de uma guerreira acima, né? A vovó. E através da vovó, hoje você pode ajudar outras pessoas em inúmeras ocasiões. Desde sempre, ou seja, desde de universitária, sempre falou assim, não, quero fazer psicologia, ou o start foi na doença mesmo, que deu aquele start, tipo assim, é isso. Eu não sabia até então o que eu queria fazer como profissional, fazer vestibular para quê, mas dentro da minha família sempre houve um peso para que eu fizesse direito. Era o sonho da minha mãe, era o sonho do meu pai, ninguém fez, então herdei esse sonho. Como eu sou uma pessoa muito de humanas, gosto de ler, escrever, sociologia, filosofia, disserto bem, argumento bem e tudo, mas aí não vai ter problema nenhum para fazer direito. Só que tinha alguma coisa dentro de mim que não permitia que eu ficasse bem ali na profissão. Você chegou a fazer? Fiz 6 períodos de direito. Eu também. E tranquei. Eu tranquei no 6º período de direito. É uma coisa assim que não adianta. Você tem que gostar muito, muito para fazer. Você tem que ter nascido para aquilo. Eu sou um pouco contra a gente falar que profissão é uma coisa inata, mas tem coisas que a gente sabe que não vai dar para aquilo, e foi o meu caso com direito. E aí, no meu 6º período, eu tive uma crise existencial. Eu não ia saber me enxergar depois de formada com aquela profissão. Ia ser uma advogada, uma bacharel com diploma debaixo do braço, sem saber o que fazer. Provavelmente trabalharia num banco, às vezes nem teria... Talvez até tentar passar num concurso público. Mas ainda teria sofrido para mim. E aí eu tranquei e fui fazer psicologia. E aí, quando eu fui fazer psicologia, eu fui muito mais madura, muito mais certa. Comi a faculdade com farinha, sem um copo d'água. Duríssima, dura, quebradíssima. Peguei fiéis. Se eu fui para congresso, foi porque eu pedi dinheiro na faculdade, vaquinha, o professor ajudava, muita carona. Gente, a pé, teve um dia que eu não tinha dinheiro para a faculdade. Eu fui de patins para a faculdade. E aí o patins era ruim, o asfalto era ruim, no meio do caminho. Gente, pelo amor de Deus, que derrota, que humilhação pra gente ter um ensino superior. Tem que querer muito. Mas eu não me arrependo de nada, porque tudo Quantos que eu anos fiz foi maravilhoso. formado? Eu me formei em 2018 e desde então. Já tem... Já tem tempinho, vamos para 7 já é uma anos estrada. formado já. Hoje atende consultório? Eu trabalho online. Eu adoro meu trabalho online porque eu acesso gente do mundo todo. Hoje eu trabalho em 16 países. Mas você começou por causa da pandemia no online ou você já iniciou online? A pandemia me levou para online. Antes eu fazia presencial e eu fazia terapia ao ar livre, que é uma técnica onde a gente quebra as 4 paredes do consultório. Me tira uma dúvida. Eu já... É até bacana esse assunto. Para o leigo, né? Psicólogo. Todo mundo acha que é um tipo, mas eu já conversei com algumas de vocês, na grande maioria, acho que, salvo engano, todas foram mulheres. Todos os psicólogos que eu entrevistei, eu acho que foram mulheres. Explica um pouco, eu acabei
infelizmente, pelo problema da saúde, por estar no instituto, por outras coisas da vida, por entrevistar vocês, eu acabei aprendendo um pouco são vários tipos de tratamento, né? Existe. Explica um pouco. É porque, por exemplo, não, você não vai se dar bem com tal psicólogo, porque o próprio profissional ele meio que se enquadra. Eu, por exemplo, quando eu queria que a Luciana, que é a gerente, toca o instituto, é coordenadora, diretora do instituto, fosse minha psicóloga, mas ela não pôde porque ela já tinha relacionamento, já me Pessoal. conhecia, mas ela viu o meu perfil e falou assim, não, você se encaixa com esse tipo de perfil. Explica um pouco. Essa questão do ar livre, como você falou, e quais são... eu posso falar modelo? Abordagem clínica. Abordagem clínica. São várias abordagens clínicas, né? Tem a freudiana, a psicanálise, que é uma das melhores conceituadas, mas tem outras que são de tanta qualidade quanto. Tem a TCC, que é o meu caso, que é a terapia cognitiva comportamental, que surgiu na década de 70, após o período de guerra, quando se viu o estresse pós-traumático dos soldados. E aí que começou a TCC. Temos existencial humanista, que já parte mais de um viés filosófico. Temos Gestalt, terapia. São várias abordagens. Todas elas fazem a mesma coisa, porém de formas diferentes. Todas elas não chegaram ao mesmo lugar. E aí geralmente, cada psicólogo tem uma aptidão melhor para exercer aquela determinada... A gente, na faculdade, escolhe qual a gente vai fazer. E aí, a gente, a partir do mais ou menos ali a metade da faculdade, a gente já vai selecionando as matérias de acordo com a abordagem clínica que a gente escolhe. Essa eu não sabia. Para mim era depois que você... Não, porque a gente estuda, a gente tem que ir afunilando, né? Para onde a gente vai seguir. Aí voltamos lá. Aí você começou ao ar livre. A terapia ao ar livre é uma técnica que pode ser usada em qualquer abordagem clínica, não tem problema. Mas eu acho que deixa o paciente muito mais à vontade, porque eu parto do princípio de que se a psicologia, a base dela é a subjetividade humana, então eu tenho que ser moldável para aquela pessoa que me acessa. E de que forma eu posso ser o mais moldável para o outro? Tentar levar algo mais humanizado. Onde a pessoa possa botar um pé na grama depois de um dia de trabalho, onde a pessoa possa ver uma natureza que talvez durante o dia ela não consiga ver, porque ela está num estúdio fechado, numa sala fechada, num lugar fechado, onde ela não sabe nem como é que está o dia lá fora. Então, eu fazia técnica de terapia ao ar livre. Quando veio a pandemia, tudo fechou, eu me tranquei, né? Eu era uma pessoa super aberta ali no trabalho e, de repente, estou dentro de casa. Mas foi ali que meu trabalho deu um boom. Meu trabalho já estava crescendo aqui em Campos justamente pelo modelo de ao ar livre, que as pessoas gostavam muito dessa pegada mais humanizada. Mas quando veio a pandemia, foi quando veio... Aí, barreira não tinha. Quando eu vi, hoje, no caso, eu tenho 16 países na minha agenda. Mas eu lembro que eu comecei primeiro com Portugal e Rio, capital. Tudo bem. Sai daqui. Então, vamos lá. Isso aí agora eu já vou gostar aqui, já vou matar a curiosidade. Vamos lá. 16 países. Vamos lá, vamos... Então, o inglês da nossa Ana Lara é tranquilo. Então, eu consulto... São todos brasileiros que moram fora. Ah, tá. Eu só tenho um... Eu já estava começando... Gente, como é que essa mulher fala inglês, francês, espanhol, português? Não. Eu só tenho um paciente que ele é alemão, que a esposa dele é brasileira, me acompanha no Instagram, me indicou para ele. E aí, com ele, eu faço em inglês. Ele não tá nem na língua mãe dele, nem eu na minha. A gente tá ali no inglês. Mas geralmente fazem muito isso, né? O alemão, ele, por exemplo... minha esposa, por exemplo, ela fez intercâmbio para a Alemanha, mas para treinar o inglês. E aí, a própria família de lá também falava inglês, para eles treinarem o inglês também, né? Então, a gente acabou que era uma... Então, são brasileiros que moram fora do país e que, de alguma maneira, pela internet, através de network, isso vai... Pô, legal. Aí eu tenho alguns portugueses, que a terapia tem aquele sotaque português, né? Isso... eu tenho acho que uns 3 portugueses. É muito legal. Eu acho muito bacana. Mas, curiosamente, inclusive, em Portugal tem mais pacientes que no Brasil. Mas eu tenho plano de ir para lá ano que vem, até fazer uma palestra para juntar todo mundo e tal, mas que legal. Hoje, graças à pandemia, eu sei que para muita gente a pandemia foi um período devastador, horrível e tal, mas graças a Deus eu não perdi para familiar nenhum, minha família ficou sã e salva e meu trabalho deslanchou por causa da tecnologia. A tecnologia, todos
a tecnologia deslanchou, todo mundo ligado a essa área de TI e tal, explodiu mesmo, as empresas explodiram. E alguns profissionais, no seu caso, e outros também, Sim, acabaram viu-se a tendo uma necessidade expansão. maior. O que eu vejo a dificuldade é que alguns estão com dificuldade de voltar para o presencial. Isso em todos os setores, né? E isso, em alguns casos, é um agravante, porque, por exemplo, vai de pessoa para pessoa, mas Hélio, por exemplo, eu gosto do O cara a cara. tete a tete. De tudo. Tudo na minha vida sempre foi assim. Eu fui ter Instagram pouco tempo e meio que contra gosto. Porque eu gosto disso, eu gosto de ver, de falar, que eu acho que para mim isso funciona melhor. Mas eu conheço várias pessoas que preferem muito mais o online. Eu já conversei com várias pessoas que elas conseguem se soltar mais do que no presencial. Então é ser humano. Cada um É tem subjetividade. cada um tem um jeito de tratar diferente. Quase 7 anos de formada, né? A gente estava falando e acabou já soltando um pouquinho essa questão de ir para Portugal, já é um desejo, mas alguma coisa da profissão que você até possa, que você queira mais, até para a gente está falando exatamente do mês das mulheres, mês onde a gente vai tentar fazer aqui várias entrevistas com pessoas como você que começaram lá de baixo, que se empoderaram através de outras grandes mulheres para estar onde está. Qual o sonho, vamos lá, profissional assim? Eu tenho sonhos megalomaníacos. Eu sou meio. De profissional também. Nossa, muito. Curiosamente, eu saí da faculdade como uma grande promessa, né? Eu era a melhor da minha turma, os professores me botavam lá em cima. Só que quando eu saí da faculdade, eu era um problema social, né? Desempregada e tal. E aí Que é a realidade. Que é a realidade de todo mundo, a não ser que você tenha alguém que te coloque num lugar, mas você geralmente sai dali batendo cabeça para tentar achar um lugar. E eu lembro que eu saí da faculdade com uma experiência de palestra muito grande. Eu palestrei durante o último período meu praticamente todo. Tenho certificados da prefeitura, de palestrante, porque eu dei palestra pela faculdade, pelo CVV e tudo. E eu achei assim, vou sair da faculdade, vou ganhar um mundo como palestrante. Todo mundo vai querer me ouvir. Todo mundo vai querer saber o que eu tenho para falar. Só que eu recebi tanto não, eu bati em tanta porta, todo mundo me dizia não. O mundo real, ele é bem complexo. E aí eu comecei a entrar numa pira de não vou conseguir. Mas aí o que eu fiz? Eu tive que me enganar ali um pouquinho. Eu criei uma história para mim onde eu brincava dizendo que essa era o começo da minha história de sucesso. Todo mundo, quando vai dar uma entrevista em algum lugar, um cantor famoso, alguma coisa assim, sempre fala: cantei num barzinho para ninguém. Uma vez eu fiquei num lugar me apresentando e ninguém foi assistir. Sim. Aí eu pensei assim, minha primeira parte da entrevista de sucesso eu já tem. Quer dizer que eu era uma fracassada no começo, que eu tentava e ninguém me dava oportunidade. Agora eu preciso da outra parte da entrevista de sucesso, que é quando eu começo a avançar. E aí eu pensei, não vou bater tanto cabeça com palestra, vou para clínica, ou clinicar. Que era sempre um embate. Eu tive um embate com a clínica, porque eu nunca concordei da forma engessada que a clínica sempre foi mostrada pra gente. Porque se a psicologia é subjetiva, como é que eu posso ser engessada? Eu tenho que ser fluida. Então, eu fui pra clínica e decidi fazer ela humanizada pra mim do meu jeito. Foi quando eu comecei a acender. E aí já tô no comecinho. Quando você foi pro ar livre. Você foi pro ar livre. Já tô no comecinho ali da minha segunda etapa da entrevista. Hoje, ainda bem, já tô mais estabilizada. Hoje eu presto serviço como psicóloga para vendedores online da Farm. Eu dou palestras, dou entrevistas. Antes de vir para cá, eu estava dando entrevista em outro lugar também. E cada vez mais eu quero ocupar esse lugar de fala, porque eu sou muito incomodada. Eu fiz psicologia para isso, não para ficar presa dentro de uma sala com uma pessoa apenas. Eu amo fazer isso, não quero deixar nunca de clinicar, porque a clínica é o que me dá base, instrumento, me faz estudar, me faz entender o que está acontecendo. São as histórias que você viveu na clínica que me dá base para tudo. Para ser, inclusive, a palestrante. Mas eu gosto disso, de ir até multidões, de ir até pessoas. Onde é que está o problema? Tá lá? Então eu vou lá e eu vou falar, e eu vou conduzir, e eu vou ajudar a chegar no melhor ponto pouquinho do direito.
Um pouquinho do direito do papai e da mamãe aí, Eu sou muito do sonho. inquieta, então meu sonho megalomaníaco é isso. Eu gosto da câmera, eu gosto do microfone, eu gosto de falar, eu gosto de expressar, eu gosto de provocar, eu gosto de ouvir. É tudo isso, é onde eu quero chegar. Se eu chegar nisso como único Um meio de instrumento. vida, mesmo eu fico satisfeita. Um instrumento para poder ajudar as pessoas, porque na verdade eu falo isso porque eu vivi um período aí de outra experiência que eu vivi na vida pública e quase, sei lá, 7, 8 projetos meus eram voltados para psicologia, porque Sem para mim saúde mental não tem nada. não tem nada. E mais que isso, a pandemia ela só agravou o problema Uhum. do tratamento psicológico. E a gente tem que saber entender, e eu acho que isso já diminuiu, acho que se não diminuiu, me corrija, por favor, mas eu acho que antigamente a gente passou por uma época onde psicólogo e psiquiatra era de coisa de maluco. Hoje é necessidade básica. Não, não, mas existia um Um estigma. preconceito das pessoas, principalmente as pessoas com uma determinada idade um pouco mais avançada em relação a isso. Depois veio uma onda de modismo, inclusive, do uso da palavra. Não, é chique. Uhum. E a pura realidade não é nem preconceito, nem muito menos chique. É necessário. Uhum. Eu acho que o outro grande erro, que ao meu ver é o maior dos erros, e acho que 90% dos pacientes pode ser que seja isso. Só procura o tratamento Quando o quando negócio já o tá negócio já está indo, desandou. desandou, ou seja, já está com um problema muito sério Uhum. e depois acaba resolveu o problema ou aquele problema findou, volta. E esse acho que é um dos grandes erros, né? Na verdade, eu falo muito que eu estava conversando com uma pessoa e a psicóloga deu alta. Eu não consigo me ver a minha psicóloga me dando alta, porque a minha vida não, ela vai ser tempo, Ela é inconstante, ela né? vai ser Sempre. alta e baixa a vida inteira, até eu partir dessa para bem pouco tempo eu não tinha problema. Esse mês eu perdi um grande irmão da minha vida, então a vida ela é inconstante, Uhum. isso é Ela não é linear. inevitável. Então eu não consigo imaginar, por exemplo, eu ter alta, porque eu hoje vejo que para mim o tratamento é algo necessário naturalmente. E Isso muitos me faz bem problemas. naturalmente. Quando a gente fala também de saúde mental, a gente precisa falar que muitos problemas que adoecem pessoas hoje em dia são problemas sistêmicos também. Se não tiver uma funcionalidade de sociedade, as pessoas sofrem. Hoje no INSS, por exemplo, a gente está dando lugar a um novo tipo de afastamento. Se antes as pessoas se afastavam por doenças relacionadas a acidentes de trabalho, hoje, ansiedade, depressão e burnout é o que está ganhando números de afastamento no INSS. Quando a gente fala sobre mulher, carga mental, quando a gente fala sobre burnout materno, a gente está vendo cada vez mais o adoecimento psíquico por problemas sociais. Então, a sociedade ela tem que andar muito redondinha para que o ser humano sofra o menos possível. Só que essa não é a realidade, Não é infelizmente. realidade, longe de ser, longe de ser. E hoje você vê, eu acho que hoje, se fosse possível, né? Infelizmente não é possível porque as pessoas não pensam igual, pensam diferente. Mas eu acho que toda criança hoje já deveria ter um acompanhamento psicológico, se for possível. Porque, na verdade, você. Eu acho que o principal fator da psicologia é você já ajudar antes que o problema venha e não depois que o problema veio. Dá independência para esse paciente. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu, por exemplo, eu tive muita ajuda da minha psicóloga, da que antecedeu e a de agora, porque eu tinha um jeito de tratar o falecimento da minha mãe. As pessoas que me conhecem a minha família, falam assim: Hélio vai ficar louco quando a mãe falecer. Uma paixão, algo surreal. Então, e eu tenho uma aceitação disso tão puro, acho que por missão cumprida também, porque acho que eu tenho alguns defeitos, mas eu sempre fui um bom filho. E eu acho que
eu consigo hoje entender muito mais a ida dela, né? E não paro exatamente porque eu acho que isso é uma constância. Vão ter outros problemas. Eu acabei de falar de um agora. Um mês pra gente, um mês tão importante que é o mês das mulheres, o aniversário de uma segunda mãe para mim, que é minha tia-mãe, e mesmo uma perda de uma pessoa uma das pessoas que eu mais amava na vida, que era meu irmão Júlio. Então, a vida é inconstante. Não tem jeito. Então, eu acho que o trabalho de vocês é essencial, mas rotineiramente falando. Com certeza, a vida não é linear. A gente está sempre lidando com inconstâncias e a ideia de segurança na vida, ela é muito errada. A gente tem uma necessidade, nós somos seres humanos, de ter um controle de tudo muito, muito apertadinho. E não vai dar para ser assim na vida toda. Não dá. A gente gosta dessa falsa ideia de controle, mas a vida não é tão controlável quanto a gente pensa. Curiosamente falando, essa necessidade de controle veio a partir do avanço da medicina, porque a gente foi se afastando da ideia de morte. Antes, a morte era vivida dentro de casa. Eu tenho uma memória, por exemplo, que essa minha avó que eu falei, ela perdeu um irmão muito novo, e esse irmão foi velado dentro de casa. Se a gente for pegar a história aí, né, quando a gente vê em filme grego, troiano, guerreando e tal, à noite o pessoal tá comendo, fazendo uma fogueira, né, não tem guerra. Porque realmente, naquela época, o período da noite, ninguém guerreava. Era um momento entendido como a hora em que se dava um fim digno aos seus soldados. Então, a morte sempre foi presente. Quando o início da fotografia começou, era caro e chique você tirar uma foto com o familiar falecido. Botava ele em pé e todo mundo tirava uma foto junto com ele. Que loucura. E só que no avanço da medicina, vacina, saneamento básico, a gente foi se distanciando da morte, que sempre foi o maior conflito do ser humano. Então, de repente, a gente passa a ter controle da vida. A vida é controlável. Eu controlo se eu morro ou não, se eu mato ou não. As faculdades de medicina hoje em dia ensinam os médicos, os alunos, a salvarem vidas e não a tratarem uma doença, entender a finalidade da vida também. Então, isso foi afastando a gente da Naturalidade da vida, hein? Exato. E aí a gente foi se colocando nesse lugar de controle. E aí, quando a gente vê que a vida não é controlável, a gente entra em total desespero. O luto, por exemplo, tem muita dor de acordo com a relação que você tinha antes dessa pessoa morrer. Como é que era? Era uma relação de afeto? Era uma relação tranquila ou era uma dor? Era uma dependência? Era uma rixa? Que às vezes você vai passar a mistura sua os vida... sentimentos, né? Exato, lamentando algo como se essa pessoa estivesse viva e aquele sentimento permanece. Exatamente. Falamos do sonho profissional, algum sonho pessoal queira dividir, queira falar? Meu sonho pessoal? É. Ai, gente, meu sonho pessoal é viajar o mundo. Eu tenho vontade de devorar o mundo, conhecer culturas, conhecer pessoas, conhecer coisas diferentes que me provoquem, que me vejam enxergar o quão pequeno eu sou e quão a pluralidade ela nos rege. Quer brincar de War? Eu falo, Ai. sempre brinco. Você conhece o War? Sim. Então, eu sempre brinco que quem gosta muito de viajar quer brincar de War. Ai, É mas muito bacana. Viajar é muito bom, né? Viajar, poder ter uma vida estável, onde eu não fique me preocupando quantas em dias, ter o básico, assim. E não sou muito, muito ambiciosa, apesar de só isso já ser ambição suficiente. Acho que você já até falou um pouquinho no início, até pra gente encerrar. Como eu falei, passa muito rápido, a gente nem percebe. E é um tema que é tão amplo, é tanta coisa para se falar, né? Que hoje em dia, como eu falei desde o início, é a profissão do século. Alguma coisa para empoderar as mulheres? Você acha que é um exemplo, né? O que você acabou de dizer, alguma coisa que você queira cada vez mais falar para que as mulheres façam, que sirva de exemplo, né? Você, como você mesmo disse, foi exemplo de duas guerreiras, né? De 2 Anas. A terceira Vários Ana anos. conseguiu estar realizando o sonho das outras duas e talvez outras Anas que existam. Alguma dica, algum conselho, alguma coisa que você queira empoderar essas mulheres aí? Sim, com certeza se deem o devido respiro. Ninguém nasce mãe, ninguém nasce profissional, ninguém nasce nada, a gente nasce gente, a gente nasce ser humano e nós temos necessidades básicas como o respiro, o cuidado consigo mesmo e que a mulher é muito acostumada a se anular. Eu costumo dizer que não existe a velha da praça, existe o velho da praça. Se você for ali no calçadão agora nesse momento, você encontra um monte.
vendo a altura do rio, vendo se tem capivara na beira do rio, ali em frente aos bancos no calçadão, tem um monte de velho da praça. Agora, velha da praça não tem, porque a mulher, ela tá em casa fazendo tudo. A mulher tá nessa posição de cuidar, como se fosse algo inato. E não é assim. A mulherada tem que se cuidar, a mulherada tem que dar um respeito, tem que ter um hobby. Se você perguntar para os homens quais brincadeiras, se eu te perguntar qual brincadeira de infância você trouxe para sua vida adulta, joga futebol, videogame, alguma coisa assim? Tudo isso, mas eu tenho um negócio que é do pessoal mais antigo. Eu adoro jogar buraco. Olha aí. Se Eu você sou, perguntar eu sou, eu sou- para homem é isso. Ele É jogar traz buraco, brincadeira. é jogar bola, é jogar videogame. A mulher geralmente não tem hobby. Porque a brincadeira de infância da mulher era brincar de cozinha, de bebê, de De filhinho, boneca. de casinha. E hoje ela leva essa brincadeira como uma vida que ela cuida. Então, a gente falar sobre economia de cuidado e bater nessa tecla, questioná-la, é trazer saúde mental para essa mulher, reduzir carga mental, equidade dentro dessas casas, porque a mulher precisa, por necessidade, porque ela é um ser humano, porque ela é gente. A gente precisa, nesse mês, lembrar que a gente é gente, que a gente não é propriedade de ninguém, que a gente não é escravo de ninguém, que a gente não nasceu para servir, cuidar, e que o pagamento disso tudo não é o amor retribuído, a satisfação pelo projeto realizado e feito, pronto. Não, tem muita coisa por trás. Então, acho que nesse mês, acho que a gente mais precisa de respeito e espaço para a gente ter a nossa vivência por si só, sem estar designada ao outro, só a gente. Tinha um pouquinho da mãe e do pai. Tem um direito ali. Tem, eu sou muito questionadora. Junto ali tem um direito. A sociologia, a antropologia, eu bebo muito disso. Obrigado. Papai do céu abençoe. Amém. Que realize os dois sonhos, tanto pessoal quanto profissional. Que possa estar ajudando as pessoas cada vez mais, porque está dentro do seu sonho. É uma missão. Eu encaro sempre, eu sempre falo isso. Eu tenho uma missão. Você tem uma missão. Acho que todos nós aqui temos uma missão. A missão é saudável. É o que nos move. E tem que ter, tem que existir. Isso é humano, isso é digno. Eu acho que isso é digno. É o que Papai do Céu quer de todos nós. Que melhoremos. Sigamos uma missão. Errando, acertando, mas tentando cada vez mais fazer o que ele gosta que a gente faça, que é tratar bem as pessoas. Isso é o mínimo, é o básico que a gente deveria ser. Papai do Céu te abençoe. Bom mês das mulheres. Não só mês das mulheres, mas um bom ano. Papai do Céu abençoe. Você cresça cada vez mais no seu trabalho e na sua vida pessoal. Obrigada. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Elin Naim. Semana que vem a gente está de volta com mais mulheres nesse mês especial delas, tá bom? Fui!